Nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Eu vou colocar aqui o tema, as principais importâncias, as principais informações que você deve saber sobre o relacionamento abusivo, como reconstruir isso. Bom dia, KL Brasdit, bom dia. Gente, vai falando, quem for entrando vai dizendo de onde é a cidade. Fala um pouquinho aqui, se é a primeira vez, me sinalize aqui nos comentários. Se puder, compartilhe essa live com seus amigos. Eu vou falar, eu já tenho trazido temas de relacionamento abusivo e eu quero me aprofundar mais um pouco com vocês. Eu vou digitar aqui o tema completo só para que vocês... Deixa eu colocar aqui, reconstruindo. Vai dizendo aí a cidade, quem for entrando. Reconstruindo-se após um relacionamento abusivo. Após um relacionamento abusivo. Quem se identifica com isso? Aí 2 pontos. Aí agora uma perguntinha. Como se curar e seguir em frente? Olha que tema. Eu vou enviar aqui. Cadê? Deixa eu fixar comentário. Pronto, fixei. Reconstruindo-se após um relacionamento abusivo. Como se curar e seguir em frente. Certo, gente? Ok? Porque ao mesmo tempo ciência desse relacionamento, porque não conseguimos sair. Então, eu falei sobre isso. Como esse ciclo de abuso, ele acontece em uma live anterior. Se você puder assistir a live, essa aqui é uma continuação da live que eu fiz semana passada, certo? Hoje nós vamos falar dessa reconstrução após esse relacionamento abusivo. Como se curar e seguir em frente, beleza? Então, a Dai Santana também está parecido com a pergunta ali do Cal Brasdit, né? É uma live anterior que eu falei sobre o ciclo de abuso e porque é tão difícil de você romper com esse relacionamento. Na live eu trouxe também características da pessoa narcisista. Então é bem claro, eu direcionei do homem narcisista porque o meu maior público é mulher, tanto na clínica como aqui na rede social. Então eu tenho uma demanda maior de queixas, de reclamações, de vítimas. Então eu preciso falar um pouco mais do homem e o homem narciso e a mulher sendo vítima desse relacionamento, certo? Então, para quem quiser assistir a live anterior, que está no meu perfil, eu vou deixar ela aí mais uns dias. Essa daqui é a continuação. Então você pode assistir essa hoje e depois você vai e volta e entende um pouco como é que fica, como é que funciona esse ciclo do abuso e por que é tão difícil de romper, certo? Hoje nós vamos falar o pós isso, reconstruindo-se. Até porque não faz sentido você descobrir por que é tão difícil e não ter as ferramentas de como se reconstruir pós um relacionamento um relacionamento abusivo. E existe sim a possibilidade de cura. Eu tenho algumas experiências que eu vivi na clínica, eu vou trazer algumas histórias ali num contexto subliminar para que vocês entendam que é real, que dá para acontecer sim. Então nós vamos nessa. Eu vou tomar o meu café. Quem já tomou café aí, levanta a mão. Fala a cidade. Teve gente que falou aqui a cidade e eu acabei não falando. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Érica Fernandes de Goiânia. A Dai Santana também está por aqui, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Tem quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém que falou. Fala a cidade, gente. Quero saber de onde vocês estão falando. Se é a primeira vez que está aqui na live, se já me conhecia também. Vocês acabam me seguindo devido às postagens, chegam aqui e eu tenho muito material. Quem sabe você ainda não me conhece. Eu já estou na área há quase 7 anos. Hoje eu atendo na clínica, atendo online ou presencial. Utilizo a abordagem psicanalítica, um olhar mais inconsciente. Traumas profundos, traumas infantis, eu abordo os traumas infantis.
Utilizo a psicologia positiva como uma ciência nova, a ciência do bem-estar e da autorrealização. Então eu tenho tentado integrar algumas abordagens para poder ajudar cada vez mais as pessoas que passam por aqui. E também sou discente do curso de nutrição, onde daqui a alguns anos eu estarei também clinicando e aplicando a nutrição funcional para os meus pacientes também. Assim, claro, aquele que queira integrar a nutrição nas terapias, certo? Isso é um projeto que já comecei, foi iniciado esse ano. Acredito que daqui para frente eu vou estar passando mais informações para vocês, principalmente nas postagens, onde eu vou estar falando também sobre a parte nutricional, a importância da alimentação para a nossa saúde mental, certo? Beleza? Quem já tomou café? Givanil da Gama, de Maceió, Alagoas. Eu conheço Maceió. Gente, eu sou de Sergipe, nascido na cidade de Lagarto e morei no povoado Colônia 13. Foi a minha residência. Logo após eu fui para Aracaju, capital do estado de Sergipe, o menor, e depois eu vim para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo em 2012. Eu completei agora 13 anos que estou aqui no estado de São Paulo. Me formei aqui também. As minhas especializações também foram por aqui. E aqui estou. Tatiana de Uberaba, Minas Gerais. Estou perto de Uberaba. Maria Luísa, de Minas Gerais, Governador Valadares. A Givanida disse que é a primeira vez, já te siga há um tempinho. A Maria Luísa também, primeira vez na live. Que bom, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar essa live salva. Eu tenho feito as terças e as quintas. Logo após 9 horas, 9h30, eu tenho entrado aqui para fazer a live para vocês. Eu vou tomar o meu café e nós já vamos começar, certo? Eu vou trazer algumas informações que são essenciais, são importantes para que vocês aprendam como reconstruir, né, a sua autoestima, a sua identidade, trabalhar a sua personalidade, porque acaba ficando despersonalizado devido a esse relacionamento abusivo. E eu vou expor para vocês aqui algumas ferramentas, né, para que vocês aprendam a lidar melhor com suas emoções e conviver com isso daí, certo? Vamos tomar um cafezinho para começar o dia. E eu não coloquei o stevia. Negócio amarguento. Eu gosto de café com um tiquinho de açúcar, gente. Não acostumei ainda não tomar puro, mas hoje foi puro, eu esqueci de colocar. Já malhei hoje, já fiz a minha academia, que é importante, é uma das ferramentas que nós precisamos para descarregar a ansiedade. Quando você está muito ansioso, estressado, você precisa exercitar o seu corpo para poder liberar endorfina. A ausência de endorfina vai te deixar um pouco mais fadigado, cansado, estressado. Isso é cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é aquilo, gente. Ou você se esforça. Hoje, quando eu acordei, eram umas 7h30. Eu pensei assim, o meu corpo não queria que eu levantasse da cama. Eu tinha convicção de que eu não iria. Em outras épocas, eu certamente não iria, porque eu fiz alguns trabalhos esses dias aí, cansei, estou muito cansado, fisicamente falando, e hoje era um dia que eu poderia dormir pelo menos uma horinha a mais. Eu disse, não, mas eu vou, porque eu tenho obrigação, aquela coisa. E é rotina mesmo, você precisa se desafiar, senão você fica na cama. Eu falei, você vai ficar aqui, eu pensei na hora consciente, isso é autoconsciência, Como é bom ter autoconhecimento. Se você ficar aqui, você vai ficar aqui, dormindo mais uma hora, vai continuar acordando cansado, não vai liberar endorfina e depois vai reclamar. Gente, eu pensei exatamente isso. Aí foi o que eu fiz, me levantei. Eu disse, quem quer ficar reclamando depois que não fez, sem a molécula, e o bicho pega. Então assim, eu sou psicólogo, tenho consciência disso, que não é fácil você ir para uma academia ou fazer um funcional, um crossfit, uma caminhada, corrida, não é fácil. Eu estou falando porque tem que ter muita força de vontade e querer gostar muito desse corpo. Você precisa se amar muito, porque isso é a prática de autocuidado. Assim como investir em terapia com psicólogo. É prática de autocuidado também. Então você tem que se amar um pouquinho para se ajudar. Entendeu? Certo? Aqui é um spoiler da minha vida, tá, gente? Vamos lá. Na última live nós falamos sobre o ciclo de abuso e por que é tão difícil de romper com esse relacionamento tóxico, certo?
Hoje nós vamos dar um passo além, nós vamos falar sobre a reconstrução, como você pode reconstruir a sua identidade, a sua autoestima, se curar desses traumas, porque são traumas que ficam impregnados na sua alma, e seguir em frente, certo? Aí eu separei aqui os impactos emocionais após um relacionamento abusivo. Isso aqui é importante porque você vai começar a se identificar. Toda menina ou toda mulher que passa por isso, quando você rompe o relacionamento, quando você está ali, vive o caos do relacionamento, e nessa ruptura parece que as coisas vão ficar tudo bem, mas não vai não, certo? Parece. É muito comum a mulher sair do relacionamento, provavelmente desenvolveu a dependência emocional, que é um dos fatores de risco que faz com que você permaneça num ambiente hostil. Ela rompe porque ou ela rompe com aquele ciclo ruim, né, o ciclo doentio, ou ela vai continuar sangrando, continuar se machucando. Então é um despertar que a mulher tem, muitas vezes, de tanto sofrimento que ela vem enfrentando. Mas isso pode durar 1 ano, 5 anos, 10, 16, 20. Eu já tive pacientes que passaram por isso aí 20 e poucos anos e só conseguiu romper depois de 25 anos de um relacionamento ruim. Só que aí, durante esse período que a pessoa estava ali no relacionamento, essa mulher que me procura, ela vem com muitos problemas psíquicos, muitos como a ansiedade, já desenvolvido um transtorno, a TAG, ou uma depressão. Alguns já vêm, chega na clínica com o uso de medicação, porque não suporta mais. A mente, o psique da mulher fica extremamente atrofiado, ela não consegue mais ter qualidade nas escolhas, as emoções não conseguem mais ter equilíbrios. Então ela sai desse relacionamento e infelizmente começa a acontecer algumas características relacionadas a esse sofrimento anterior. E essas características eu defini como impactos emocionais que esse relacionamento abusivo acaba desenvolvendo nessa pessoa. O primeiro impacto emocional é a baixa autoestima, certo? Ela vai deixar de acreditar nela e vai perceber que não é o suficiente aquilo que ela tem. Então ela sai extremamente vazia, sem suprimento nenhum, sem o amor próprio, sem autoconfiança. Isso tudo porque a dependência emocional cria um vício, você acaba ficando viciado no outro. Então a sua vida está conectada ao outro, então o outro faz o movimento, eu subo, você sobe, eu vou, você vai, eu entro, você entra. Então todo esse movimento relacional você se torna dependente. Então quando você sai, é como se você não soubesse construir nem dar passos ali para aquela situação específica por causa dessa dependência. Então vem a baixa autoestima, onde esse abusador faz com que a vítima acreditar, ele acaba depositando uma falsa característica ativa ali para aquele relacionamento de que você não é suficiente para fazer tal coisa. Então você já leva isso. E são falas, palavras malditas que são faladas dentro do relacionamento que fere, que machuca. E você vai acumulando isso muito forte. Você não vai conseguir, você é inferior, você não dá certo. Olá, você não consegue, você nunca estudou. E vai juntando esse monte de suprimento narciso. Isso são alimentos que faz com que a vítima vá ficando cada vez pior, vai enfraquecendo ainda mais. E isso vai diminuindo sua estima ainda no relacionamento. Então quando você sai zerado, sai sem nada. Então esse é um dos impactos, é a baixa autoestima. A outra é a culpa e a vergonha. A vítima sente que deveria ter saído antes, e as pessoas que estão em sua volta, familiares, amigos, já sabem de todo o histórico que você vive. Dificilmente alguém da sua família não ficaria sabendo desse estresse, dessa vida ruim, desse sofrimento, desse relacionamento abusivo que você está entrando, ou que na verdade que você já está vivendo.
Então as pessoas em sua volta vão saber. E por muitas vezes elas antecipam. Por que você não sai? Faça assim. Julgamento, gente, não é fácil sair. Eu entendo as pessoas, as vítimas. É difícil. Então as pessoas que estão lá de fora acham que é só chegar assim e pronto. Aí anula a dependência emocional, os momentos bons, que tiveram momentos bons. Inclusive o que faz você ficar são os momentos bons, não são os momentos ruins. Se fosse só momento ruim, você já teria saído. Porque por detrás de um amor tem um ódio, certo? Então esse ciclo de abuso, eu falo sobre isso na outra live, é justamente o narciso, o homem, né, a pessoa que está depositando um abuso, um suprimento de abuso nesse relacionamento, ele é um morde e assopra. Ele faz, machuca, despreza, culpa, humilha, e você vai para o abismo, depois ele volta como se nada tivesse acontecido. E aí você vai, nossa, ele mudou. Aí você vai achando que ele vai mudar. Cuidado também, gente, com as crenças religiosas. Não, Deus vai mudar. Não, continue orando, irmãzinha. Não, vai fazendo. Já faz 30 anos que você está orando e esse homem não muda. Então, assim, são coisas que você vai sangrar, viver uma vida de sofrimento, a vida eternizar isso por causa de uma crença religiosa. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado, ninguém sabe o que você passa. Então esse sofrimento aí demais, demasiado, tem que saber reavaliar. Quem sabe o relacionamento já não presta. Se for de falar que vai para o céu por causa da crença religiosa, nada contra, gente. Eu estou falando aqui porque isso acontece. Vai os dois para o inferno. Porque não tem paz dentro de casa e para entrar no céu tem que ter paz. Se não tiver, não entra. E que adianta ficar no relacionamento falido por causa da santidade? Reveja seus conceitos e converse com quem entende, porque essas ideologias aí de que tem que fazer assim e você tá apanhando em casa, sendo submissa ali ao extremo, sendo humilhada, desprezada, vai ficar você e vai ficar ele. Isso é real, certo? Não tô falando aqui de... Isso aqui eu escuto, gente, isso é real, o tempo todo eu tô vendo isso. E nós precisamos parar de uma vez por todas com esses estigmas. Porque senão o pior sempre vai acontecer. Tem jeito se esse homem for para terapia. E a mulher também, procurar ali um apoio de casal para ser ajudado. Pode dar certo. Mas se ele não for, não tem como você remar sozinha não. Entendeu? É uma via de mão dupla. Relacionamento é um barco com dois, você e o parceiro remando na mesma direção. Se você remar de um lado só, o barco vai ficar dando em círculo. Ele não vai na direção, ele volta para o mesmo lugar. E isso não faz sentido. Relacionamento é parceria. Se não tiver parceria, tem mulheres que não conseguem ter esse diálogo com o homem. Faça terapia para você aprender ferramentas, para você aprender mais sobre você, controlar, trabalhar a sua autonomia, o seu desempenho, a sua autoestima, a confiança. Você precisa trabalhar esses fatores que influenciam, que te fortalecem na terapia. Aí quem sabe você consiga viver com um homem abusivo, certo? A outra coisa além da culpa e vergonha é o medo de confiar novamente. Quando você sai, eu ouço muito isso em clínica. Eu não quero ninguém agora. Deus me livre, eu não quero. Então quando sai do relacionamento, é tempo de olhar para você. Nem se preocupe quanto a encontrar uma nova pessoa. Vai ser o momento de abandonar as vestes velhas que não fazem mais parte da sua estrutura. Essas vestes, elas moldam o seu corpo. É como se fosse um colete ali que tem a formato daquela vida que você vive. Então você abandona essas vestes velhas e para reconstruir vestes novas. E isso requer um tempo. Então não vai pensando que tem que ter um relacionamento novo. Então quem sabe esse medo de confiar, trabalhando, né, praticando esse autoconhecimento, você consiga resolver isso e se preparar para um possível relacionamento no futuro próximo. Mas primeiro tem que trabalhar você, tem que cuidar de você. Aí os outros são sintomas físicos e psicológicos. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, tudo isso junto num pacote faz com que você desenvolva doenças psicossomáticas, queda de cabelo, enxaqueca,
candidíase, doenças de pele como psoríase, desidrose, urticária crônica. Tudo isso acaba sendo afetado, né, acarretando em um grau um pouco maior devido a esse estresse. O estresse, gente, deixa eu tomar uma água. É assim, ó. Eu expliquei isso na live anterior. O que é que acontece nesse ciclo de abuso? Até para fazer, para quem não assistiu a outra live, ter vontade de assistir outra live, porque eu expliquei isso aqui lá. Existe um fenômeno neural no cérebro dessa pessoa que está dentro desse relacionamento abusivo. Os momentos bons que eles estão vivendo juntos liberam a dopamina, que é o hormônio, aquela molécula do amor, perdão, do prazer e da motivação. Então você fica motivado, que é a mesma molécula do vício, ok? Só que quando você está vivendo o estresse, ciúmes excessivo, uma possível traição e você começa a reclamar, a pessoa não te dá atenção, sai, não manda resposta, começa a gritar, cortisol. Então o cortisol, hormônio do estresse, negativo. Então momentos bons, dopamina, momentos bons, cortisol. Esse sobe e desce que o cérebro produz, né, essa substância, ó, isso vai sendo depositado no nosso corpo, eu fico viciado. Então as meninas que estão dentro desse relacionamento, elas têm esse vício de adrenalina e o estresse, ó. Então esse movimento aqui, né, dopaminérgico e cortisol, faz com que meu cérebro fique viciado e você não consiga sair. Então quando você parece que está tudo bem, tá ali, aconteceu, rompe o relacionamento, aí você tá quietinha. O seu cérebro fala, e aí, não vai ter estresse não? Você precisa se estressar, menina. Aí você começa a procurar coisa onde não tem, para poder voltar esse estresse. É daí que começa esse ciclo, onde é um vício, e por isso que você acaba permanecendo mais vezes dentro desse relacionamento. No livro Mulheres que Amam Demais, quem já leu esse livro? Eu tenho ele em PDF, quem quiser, tá lá no meu canal Telegram. Quem quiser, me manda no direct que eu mando o link do canal, você entra e baixa por lá. A Lise Bourbeau, a Robin Hood, perdão, Lise Bourbeau é 5 feridas emocionais. A Robin Hood, ela foi uma precursora aí da psicologia dos relacionamentos, ajudou muito, contribuiu bastante, e ela lançou o livro Mulheres que Amam Demais. Esse livro ela estudou, ela teve algumas experiências na clínica, onde foi descoberto que o amar demais, né, como tema do livro, seria na verdade o sofrer demais. Porque é um sofrimento, essa pessoa ela deposita tudo na vida desse homem, né, desse amor, que na verdade é dor, e é um vício. Ela trouxe uma experiência no livro, onde ela deixa claro e comprova que o mesmo quem tem vício no álcool tem um vício no relacionamento. É o mesmo movimento dopaminérgico. Então existe dopamina, existe cortisol, por isso que deixa viciado. É um livro maravilhoso que você vai aprender muita coisa. Ela relata experiências clínicas e explica direitinho a situação que você pode estar vivendo. Então quem quiser, me manda aqui no direct. Rodrigo, me manda o link do Telegram, que aí eu mando o meu canal e você acessa lá e baixa. Tem outros livros lá também, certo? É tudo gratuito. Então, nesse movimento aqui, tem a ansiedade, depressão, insônia, estresse pós-traumático. Aí, por outro lado, muito importante é esse vazio. O vazio emocional. Esse relacionamento que era tóxico, ele preenchia um vazio que você tem. Uma boa parte dessas meninas é o vazio do afeto da figura paterna, onde você não sabia disso, quem sabe vai saber hoje, ou ficou sabendo por mim ou por um outro psicólogo. Então, infelizmente, quando você não conhece, né, a si mesmo, não sabe sobre esses sintomas que nós herdamos da infância, essa necessidade extrema de ter alguém para se sentir amada, realizada, que muitas vezes você nem sabe identificar. Você só quer o outro, um excesso do outro. Desenvolver dependência emocional no outro quer dizer a ausência de pai, certo?
Enquanto você, menina, mulher, não resolver o problema com seu pai, seja lá qual for, se teve um excesso de carinho, de afeto, você está buscando uma continuação do seu pai nesses homens. Se teve falta de afeto, você também está buscando esse afeto na figura masculina. Só que tudo isso é inconsciente. Enquanto você não organizar essa figura paterna na sua vida, os relacionamentos com homens serão relacionamentos difíceis. Porque você projeta involuntariamente aquilo que você queria do seu pai nesse homem. E esse homem não é o seu pai. Você precisa descaracterizar isso daí. Enquanto você não tiver isso organizado, os relacionamentos serão difíceis. E você vai sofrer porque a projeção, você está projetando, jogando no outro o que não é dele. Entendeu? Aí você precisa aprender o que é o relacionamento. Inclusive, o pior de tudo isso é que você atrai relacionamentos disfuncionais. O pior de tudo é isso. Certo? Não esqueça dessa orientação que eu te digo, porque se você não fizer isso, você vai ficar sofrendo por muitas vezes. Rodrigo, mas como é que eu organizo isso? Procure um psicólogo, venha fazer terapia que a gente organiza, certo? Ok? Então, quando você está nesse vazio emocional, você preenche essa lacuna, se colocava ali como vítima, porque você se torna uma vítima. A ausência de autoconhecimento, você se torna vítima, você não vai se responsabilizar por nada. A culpa é do outro, sempre o outro. Quando você entende que tem um trauma que é vulnerável a relacionamento ruim, você vai perceber que você também tem uma responsabilidade, entendeu? Existe uma responsabilidade do que você buscou e do que você atraiu, certo? Se você tivesse sido curada, sarada, você não vai deixar olha, o relacionamento dá sinais o tempo todo. É você que finge que não está percebendo, mas o tempo todo. No início você já vê o sinal de que é um relacionamento ruim, mas o medo extremo de ficar só e esse preenchimento do vazio faz com que você permaneça nesse relacionamento ruim, ok? Um exemplo real, eu trouxe assim para que vocês entendam. Uma paciente certa vez me falou que ela falou assim: Rodrigo, era para eu estar me sentindo tranquila, aliviada, porque eu rompi com o relacionamento. Por que eu estou sentindo tudo isso? Um sofrimento, uma agonia, um desespero. Por quê? Porque o cérebro dela está precisando daquela agitação que ela vivia lá. O caos e o céu. O caos e o céu. Dopamina, cortisol, dopamina. Cortisol, dopamina. E ela precisa se conscientizar disso. Trabalhar, fazer um caminho para construir novas memórias para que ela mude, né, a forma de pensar, a forma de agir. É possível desde que a pessoa também se esforce. Eu costumo, quando os meus pacientes me colocam lá no Google, até quem quiser veja lá no Google, eu estou no Google, tá, gente? Não é só por aqui não. Obrigado, você coloca lá as avaliações. Eu sempre coloco assim: eu agradeço muito pela atenção, mas você tem se esforçado muito. Então o paciente tem que se esforçar também. A terapia demora 50 minutos, né? Tem um tempo ali de 50 minutos. Mas depois que termina, você tem que continuar a terapia. Funciona assim, certo? E aí vamos lá para como resgatar a própria identidade e reconstruir a autoconfiança. Eu coloquei assim, o autoconhecimento, certo? O autoconhecimento, gente, é o mesmo que mapear as suas emoções. É entender sobre você, a sua origem, por que você está passando por isso, quais são as raízes, os traumas ocultos, a definição dos traumas, o reconhecer que você ficou vulnerável a entrar num relacionamento disfuncional, praticar essa autovalorização, conceituar, melhor dizendo, autovalorização, autoaceitação, autoconfiança, autoestima, amor próprio, olha quanta coisa, autoperdão, autocompaixão, tudo isso está dentro de um pacote chamado autoconhecimento. Então quando você aprende, é como se fosse estudar para uma faculdade mesmo. Não vá pensando que é fácil não. Não vai ter facilidade não, você tem que se esforçar muito, aprender como se quisesse escrever mesmo ali sua história, aprender a lidar melhor com isso e conceituar. Tem um livro chamado Os 5 Pilares da Autoestima. Eu também tenho esse livro em PDF do Nathaniel Braider. Ele fala que ele conceituou os pilares.
E esses pilares estão relacionados à autoaceitação, à autovalorização, à autoestima. Ele conceituou a autorresponsabilidade, 5 pilares. Ele diz que ali é o conceito de cada pilar, porém, você precisa praticar. Então, o conceito não se resume somente nele, certo? Você precisa sair do conceito e ir praticar. Ele define como prática intencional. Então, o que eu estou conversando com vocês aqui hoje é o conceito de relacionamento abusivo, de reconstruir a sua identidade, a sua autonomia, para curar e viver livre, né? E seguir em frente. Isso aqui tudo é o conceito. Mas quando eu desligar aqui, você precisa colocar em prática. Mesmo que demore essa prática, você precisa ter consciência da importância de praticar. Entendeu? Tenta se olhar mais no espelho e olhar e ver a imagem. Tem mulher que não consegue se olhar no espelho. Aí como é que você quer encontrar um relacionamento, ou como você quer ter um relacionamento bom? Você está atraindo o que você é. Entende? Muitas vezes o que eu não gosto no outro é o que você é. Quando você fala assim, eu não quero ser fulano, ciclano, beltrano, está falando alguma coisa sobre você. Preste atenção, entendeu? Muita coisa que você... eu não suporto aquela menina que está na academia, que não sei o quê. Ou você está com inveja dela, uma inveja inconsciente. Você sabia que a inveja começa na infância? A inveja nasce na infância. A criança, quando ela está ali pequenininha brincando com os amiguinhos, ela já começa a manifestar a inveja no outro. Que é justamente uma disputa, uma forma de competir, de competição. Ela é egocêntrica. O foco é ela não quer compartilhar nada com ninguém. Pode colocar, quando você dá... Eu já fiz uma experiência, eu peguei 2 brinquedos da mesma cor. Vou pegar aqui meu cartão só para vocês entenderem. Eu dei para 2 crianças, que são irmãos. Um acho que tinha 5, o outro 3, era 4, uma coisa assim, bem pertinho. Eu comprei da mesma cor, na época por sinal era branco. O brinquedinho, aquelas amoebinhas que jogava na parede. E eu fiz proposital. Quando eu dei esse aqui para um e dei para outro, sabe o que aconteceu? Esse aqui queria dele e esse aqui queria dele. Eu disse, mas como assim, gente? É a mesma cor, não muda nada. Não era sobre cor, sobre brinquedo. Aquilo ali está relacionado ao querer que é do outro. Inveja vem do invejar, do latim. Invejare, ok? Significa olhos maus. Então, às vezes, você tem isso inconsciente de uma infância que nasce essa inveja e inconscientemente você está com inveja. Aí você vai falar mal. Entendeu? Vai falar mal. Infelizmente, eu conheço muita gente que faz isso. Certo? Resgatando essa própria identidade, essa própria autonomia, para reconstruir essa autoconfiança. Aí vem, falei do autoconhecimento, redefinir sua história. Entender o que aconteceu não é uma sentença, ok? Pá! Não é o fim, não é pra... Não pode falar a palavra. Começa com M. Não é pra finalizar. Quem sabe foi o encerramento de um ciclo onde você vai precisar agora iniciar e ter fôlego para iniciar uma nova fase. É como se fosse um livro, um capítulo de um livro que você precisa encerrar aquele capítulo e iniciar um outro. Quem sabe colocar nesse novo capítulo reconstruindo a minha vida. Entendeu? É mais ou menos isso daqui. A vida é um livro, gente, cheio de capítulos. E todo capítulo se encerra, tem um início, meio e fim. E todos esses encerramentos, nasce um novo capítulo e você vai construindo essas novas memórias com nomes específicos para cada momento da sua vida. Qual momento da vida que você está agora? Vamos imaginar. Quem sabe você está rompendo, finalizando um ciclo. Coloque como prioridade um tema fortalecedor, um tema que vai trazer à existência aquilo que durante anos você não conseguiu trazer, certo? Durante muitos anos, ok? Quem sabe um ciclo novo, reconstruindo aqui, ó, reconstruindo-se após um relacionamento abusivo, beleza? A outra coisa é cercar-se de pessoas que te elevam. Aqui eu costumo falar das redes de apoio. Eu costumo pedir para os meus pacientes
Principalmente quando chega nesse movimento, pelo menos ter uma pessoa para que depois da terapia ela consiga se comunicar, interagir, conversar um pouco com uma pessoa de confiança, que não julgue. Eu ensino para falar assim, olha, quando você for pedir ajuda, fala assim, olha, fulano, amiga, mãe, pai, não me julgue, pelo amor de Deus, eu não quero julgamento, só quero que você me ouça. Só de ouvir já é o suficiente, entendeu? Então construa essa rede de apoio, certo? O outro seria praticar a autocompaixão. A importância da prática da autocompaixão é porque você vai se culpar. Você vai viver nesse passado o tempo todo, porque eu escolhi isso, porque eu escolhi aquilo. Não era para ser assim, tem que ser assado e não sei o quê. O tempo todo, quando a paciente chega na terapia, principalmente a primeira vez, ela se culpa. Olha, é tanta culpa. Eu falei, meu Deus, vamos liberar essa culpa. Você não tem culpa de nada, foi consequência do seu trauma. E isso aí não te define. Isso aí não, essas influências não são suas inimigas. Elas integram em você. Faz parte da sua existência. E nós precisamos praticar essa autocompaixão. Certo? Autocompaixão vem de amor. Um amor com cuidado. Ao mesmo tempo que eu sinto amor, eu quero cuidar. Entendeu? Eu tenho vontade de ajudar aquela pessoa. E isso tem que ser no alto, tem que trazer para você. Você tem que olhar para você com amor e praticar e buscar todas as ferramentas para você cuidar de si, cuidar dessa plantinha aí e regar todos os dias. Colocar um adubo 18x18, um esterquinho assim bem arrochado. Eu estou fazendo uma analogia aqui para que vocês entendam, porque tem que ter e jogar água todos os dias para essa planta florir, né? Para essa árvore dar bons frutos, certo? Além da prática da autocompaixão, criar novos hábitos. Pequenas mudanças diárias ajudam. Então, quando você muda os hábitos, você está construindo um caminho novo, de memórias novas, saudáveis. E isso, gente, o cérebro, nós precisamos falar do cérebro também. Todos os dias nascem bilhões de neurônios bebês. E nós precisamos desafiá-los todos os dias. Quando você não desafia eles, eles morrem. E ficam esses velhos que vocês têm aí há muitos anos. Eles já estão fadigados, cansados. Quem sabe os caminhos neurais já não têm mais tanta força. Então, quando eu me desafio a construir hábitos novos, eu construo um filete neural novo, né, com áreas novas, onde vai irrigando, quem sabe, minha criatividade, laços afetivos, um intelecto, o conhecimento, estudo, o espírito, falando de inteligência espiritual. Então não é só... Você precisa entender que não é só fazer aquilo porque Rodrigo falou, não. O seu cérebro agradece. O nosso cérebro tem aproximadamente 2 quilos, gasta muita energia, de 25% a 30% de energia todos os dias. Então quando você pensa, você consome energia. Por isso que as pessoas falam, mas eu não estou cansado. Você pensa tanto que seu corpo fica sem energia, sem vitamina, mineral, aminoácido. Por isso a importância de se suplementar, a importância de passar no nutricionista, fazer seus exames e pedir uma suplementação para você ver como é que está a sua vitamina B, a B12 principalmente. A B9 diminui o estresse, magnésio, cortisol, vitamina D, sua ferritina. Tudo isso, gente, ajuda. Eu tenho pacientes que fizeram os exames com apoio lá, eu dei a orientação e ele foi, porque eu não posso fazer nada ainda. Fez os exames, deu tudo baixo, passou uma formulazinha lá de farmácia de manipulação, o paciente veio e voltou com um vigor. Eu falei, olha aí, tá vendo que era vitamina? E não precisou de passar no psiquiatra, entendeu? Então recorra a isso também. Não olhe só para o autoconhecimento no sentido emocional, não. Tem que integrar o físico também, para que você tenha mais sensações de bem-estar, certo? Eu, por exemplo, vivo isso. Antes de ir para a academia, eu tomo algumas suplementações. Assim que eu acordo, eu já tomo a minha B12 sublingual, certo? A metilcobalanato, acho que é assim, metil alguma coisa. Então, a primeira coisa é essa daí. Aí eu vou malhar. Tomo ali um cafezinho, vou malhar. Aí quando eu volto, já tem uma outra me esperando, que tem que tomar. Além disso, também tem que ter ômega 3, viu? Ômega 3. Não vá pensando que depois dos 27 anos, a partir desse princípio, o corpo começa a envelhecer.
Então nós estamos ficando velhos. Aí você tem que cuidar agora, entendeu? Tem que suplementar, porque você não vai consumir os nutrientes. E o nosso corpo ele não consegue absorver, deixar essa quantidade suficiente, né, no nosso corpo por causa da nossa idade, principalmente após os 30. Então você precisa suplementar, certo? Tem gente que vai para academia, aí fica cansado. Tem que suplementar, você está gastando energia. Algo muito consciente, entendeu? Certo? Gente, ó, aí nós paramos aqui resgatando a própria e nós vamos na próxima sessão, nós vamos falar sobre terapia e autocuidado como fundamentos para a cura e o perigo do efeito recaída. Falaremos isso na quinta-feira, certo? Para não ficar uma live muito extensa, tá bom? Eu espero que vocês... Deixa eu ver se tem alguém para falar aqui. Era para ter terminado 10 horas, gente. Eu fico falando. Se tem alguém que quer fazer uma perguntinha, fica à vontade. Fala oi para Ana Sofia, por favor. Ana Sofia! Tudo bem, Ana Sofia? Você fala de onde? Qual a sua cidade? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O primeiro livro que ele citou foi Mulheres que Amam Demais. Isso, é isso mesmo. A Cris Valor é minha seguidora fiel. Eu conheço ela. Tá sempre por aqui. Cris, depois manda um oizinho lá que eu te mando o link do Instagram. Instagram não, como é que fala, meu Deus? Do Telegram, certo? Rodrigo, qual o primeiro passo para superar o fim? Ele terminou comigo e mesmo ele sendo abusivo, eu estou sentindo falta dele. Eu falei exatamente isso aqui na live hoje. O primeiro passo é praticar o autoconhecimento. Vai ser necessário. Sabe quando você está com dor de canal, que você paga R$700 para a pessoa... o dentista tirar o canal ali? Eu já paguei esse valor, viu, gente, uma vez. A mesma coisa é isso aí. Invista ali seus 500, 600 reais na terapia, 1 mês, 2 meses, porque você vai precisar disso daí. É a mesma coisa que dor de canal, é a mesma coisa. Então procure ajuda psicológica, um bom psicólogo que fale sobre esse tema, para você aprender a construir caminhos e fortalecer a sua estima, fortalecer os seus valores, né, saber a sua história, conhecer... e construir um caminho melhor do que esse que você está vivendo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quais os suplementos que você indica? Gente, ó, é assim, ó. Eu tenho a minha indicação que eu faço. É essencial você saber como é que está a sua vitamina D, a sua B12, ferritina. Isso são exames, certo? Que você precisa fazer. Como é que está seu cortisol? Esse complexo B tem algumas outras vitaminas que ajudam, como a B6, a B3 e a B9. Então eu sugiro suplementar-se. Mas antes de mais nada, você precisa passar no especialista. Eu sugiro passar no nutricionista para você entender precisamente como é que tá os seus exames. Você pode até pedir para o seu médico, certo? E aí, se ele for um olhar mais integrativo, ele vai passar a suplementação. Tem médico que vai dizer assim, não, tá bom, tá ótimo, não caia nessa não. Certo? Não caia não. Vai em um que realmente goste, que entenda, porque tem muitos médicos que não acham isso charlatanismo. A medicina tradicional vai medicamentar, é medicamentosa, a tradicional. Ela não olha nada fitoterápico, certo? Então é uma sugestão, tem que tomar ômega 3, a importância de tomar ômega 3 todos os dias. O complexo, pelo menos a B12, que é energia, vigor, quando você está muito cansado. O magnésio, o treonato, que é para ansiedade, para te acalmar. Eu gosto do triptofano, com aquele 5-HTP, que é o precursor da serotonina também, que regula o nosso humor. Tudo isso são aminoácidos, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para a nossa vida, certo? E não muito, se você tiver com baixa energia, para aumentar ali seu libido também, você pode tomar uma maca peruana, um fenogrego também. Então é o que nós precisamos para sobreviver a esse caos da sociedade que está muito estressada, vivendo no automático, workaholic, é assim que fala, né? Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. O que acha de pastores que orientam mulheres a permanecer em relacionamento abusivo? Eu acho extremamente
sem conhecimento técnico, não tem conhecimento nenhum, os vieses são totalmente espirituais, por ideologias religiosas que a Bíblia diz, que Jesus disse, que Deus disse. É desse jeito, que aí segue aquelas doutrinas, aquelas regras, e essa pessoa vai viver aquele inferno a vida inteira, e ela vai começar a ter raiva, vai começar a ter ódio, e ela não vai adiantar, gente, ela vai pro inferno. Eu tô dizendo ela não vai subir não, porque o foco é a salvação, segundo os pastores. Tem que estar ali, porque senão você é pecado e Deus vai te perdoar com ele. Mas o que adianta viver nesse relacionamento caótico, de sofrimento psíquico, onde o homem não quer ser ajudado? Muitos são pastores. Tem pastores que são narcisistas. A mulher entra atrofiada dentro da igreja. Eu já vi, eu já presenciei. E eu sei, eu conheço. Do Brasil eu conheço. Então, que vida é essa? É essa que é a santidade? Que é para viver em paz, em harmonia, como fruto do Espírito, vamos pensar aqui. Entende? Se não tiver aquilo, você não herdará o reino dos céus. Entendeu, gente? Eu estou falando subliminar, mas para quem está entendendo, não está entendendo. Então, não caia nessa não. Não caia não. Eu sou extremamente contra isso. Se isso depender, se meu posicionamento depender de ir para o céu, eu vou para o inferno, eu estou ferrado. Tô lascado, porque eu não concordo. Eu concordo desde que os dois procurem ajuda e vão se ajudar. Agora só a mulher tá ali, parará, e o homem não quer, grosso, ignorante, não sei o que. Não, Narciso não procura ajuda. Ele se esconde de trás das doutrinas ideológicas bíblicas para mostrar que é o santo graal, que é o macho alfa. Isso é Narciso. Entendeu? Achando que aquilo ali vai levar ele pro céu. E ele vai ser o primeiro a queimar no fogo, no enxofre. Entendeu? Desculpa a verdade, mas é isso aí. Certo, gente? Tá bom? Um beijo, até quinta-feira, 9h30, eu tô por aqui, marca aí na agenda de vocês. Continuaremos essa live. Quero agradecer a todos que participaram. E se precisar, me chama aqui no meu site. Tem as informações da agenda. Se precisar iniciar terapia comigo, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? Um abraço, se cuidem e até breve, se Deus quiser. Um abraço!